Olá, estamos de volta com mais um programa no Alto do Salto. E hoje com a doutora Ruslane, uma querida. Faz tempo que eu tô atrás dela, né, doutora? Meses. Todo dia eu mando mensagem, doutora, vamos gravar essa semana? E aí, diante dos compromissos, a gente acaba não conseguindo bater as agendas. Mas é um prazer tê-la aqui, né? No momento que a gente tem grandes problemas familiares, conflitos familiares, é importante esse trabalho que você vai explicar já já, que você faz em Taboão, para reestruturar as famílias, para recompor, né? Porque foi o que a gente estava conversando, né? A violência ela é aprendida, multiplicada, e a gente tem que quebrar esse ciclo, romper esse ciclo. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse do seu trabalho, quem é você, o que você faz. Bom, boa tarde, doutora Sueli. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Realmente faz já algum tempo, né, que a gente está tentando. Meu nome é Ruslane, eu sou juíza da 2ª Vara Civil e de Família de Taboão da Serra, já há 4 anos. Já sou juíza há 11 anos, aqui no estado de São Paulo. E aqui em Taboão da Serra a gente vem desenvolvendo um trabalho, como a doutora falou, relacionado às famílias em processo de separação e divórcio. A experiência mostra pra gente, nas varas de família, a dificuldade que os casais têm de enfrentar essa fase que é tão difícil e tão sofrida, que é a separação e o divórcio. Principalmente quando tem filhos envolvidos. A gente tem uma cultura no Brasil que não é uma cultura do diálogo. Exatamente. Né? É uma cultura do conflito. É isso que nós aprendemos nas faculdades de Direito. Foi isso que eu aprendi, acredito que tenha sido isso que a doutora aprendeu também. A gente tem as matérias de processo, processo civil. E o bom advogado é aquele que briga. Sabe brigar. Mas essa cultura, ela está se modificando. E a gente tem trabalhado para isso. Porque nós estamos num país de dimensões continentais, em que temos hoje um judiciário com 4 instâncias e 100 milhões de processos em andamento. É muita coisa. É muita coisa. É pouca efetividade para muito processo. Basicamente, hoje, pode-se dizer que todos os brasileiros têm um processo, estatisticamente, né? Já que somos pouco mais de 200 milhões de habitantes. Então, existe um exagero na cultura do litígio e que faz com que as coisas não andem. O descontentamento com o judiciário é generalizado. As decisões judiciais têm pouca efetividade. Então, é preciso uma mudança de cultura. Então, a gente precisa passar de uma cultura de conflito, de litígio, da força, de imposição de decisões, para uma cultura onde as pessoas passem a dialogar, passem a buscar o entendimento e a construir uma solução pacífica para suas questões, seus conflitos. Que é bom para todo mundo, né? Sim, sim. Então, nas varas de família, essa situação do judiciário, ela acaba sendo também presente, porque os casais não conseguem dialogar. O divórcio por si só é um momento de muita dor. E quando tem filhos, a situação fica ainda pior. As pessoas acabam, no meio da sua dor, arrastando seus filhos para o meio do conflito. E isso não é benéfico nem para quem está se divorciando, nem para os filhos. Então a gente percebe nas varas de família que os casais, ao não conseguirem dialogar, eles acabam se tornando clientes do judiciário para resolver questões inerentes à vida de qualquer pessoa. Então, eu preciso que o juiz diga o dia e o horário que eu posso pegar o meu filho. Um absurdo, né? Quanto eu tenho que pagar de pensão, o dia que eu tenho que pagar a pensão, se eu posso ou não retirar o meu filho, como eu devo agir, como eu devo me portar.
Não cabe ao juiz dizer esse tipo de coisa para as pessoas. Mas acaba acontecendo porque eles não conseguem conversar. Então, para trazer maiores instrumentos para essa população, conseguir lidar com suas dificuldades nesse momento de divórcio e daí para frente, porque é para a vida toda, né? É que a gente trouxe para o Taboão da Serra um projeto que chama Oficina de Pais e Filhos e Divórcio, ou Oficina de Parentalidade, que foi criado por uma juíza paulista, doutora Vanessa Alfiero, que ela é juíza de uma vara de família também, que é um projeto que foi trazido dos Estados Unidos e junto com o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e com o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, esse projeto foi padronizado para ser oferecido a esses casais em processo de separação ou até aqueles que nunca chegaram a constituir um casal, mas que tem filhos em comum, que acontece também bastante, né? Ou mesmo aqueles que se relacionaram eventualmente e acabaram tendo um filho, também tem que exercer a parentalidade. Claro. Né? Às vezes nunca chegaram a ser um casal, no sentido afetivo, né? Amoroso. Então a oficina já está funcionando aqui em Taboão da Serra. Aqui na região foi a primeira comarca a adotar. Já estamos por volta de 15 edições, já tivemos por volta de 15 edições. Já atendemos um público hoje em torno de 1.500 pessoas. Nossa, muita gente. Bastante gente. Então como é que funciona o projeto, né? As pessoas entram com um processo nas varas de família, então pode ser os mais variados processos. Pode ser uma ação de alimentos, uma ação de guarda de filhos, uma ação de visitas, um divórcio, um reconhecimento e dissolução de união estável. Então pode ser qualquer processo nas varas de família que tenha filhos menores envolvidos. Então nós encaminhamos para a oficina. São 4 oficinas simultâneas, 2 para os pais, uma para as crianças e uma para os adolescentes. E durante 4 horas eles recebem uma quantidade enorme de informações para ajudá-los a lidar com essa fase da vida deles. Tem sido bastante proveitoso. Deixa eu te perguntar uma coisa, são temáticas diferentes? Os pais numa sala falam de determinado assunto, as crianças de outros e os adolescentes outro? Como é que é? Então, as oficinas elas são adequadas para cada faixa. Tá. Então, na sala de pais é oferecido um conteúdo, são slides e vídeos que levam à reflexão. Tem um conteúdo educacional muito grande, educativo, né, bastante presente. A oficina de crianças já tem um conteúdo mais lúdico, mais voltado a fazer com que a criança expresse o que ela está sentindo, que é algo bastante novo muitas vezes, porque essa criança normalmente ela não é ouvida. Não. E a de adolescentes também, voltada para dizer, para ouvi-los, aliás, para ouvi-los como eles se sentem, quais são os medos deles, quais são os sentimentos, quais são as angústias deles. Então, todas as oficinas têm um caráter educacional, mas sempre com esse lado da escuta, muito presente. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Eu entendi as dinâmicas. Por exemplo, quando está conversando com as crianças, se vocês percebem que essa criança tem algum comprometimento ou que ela precisa de um atendimento psicológico, como é que vocês fazem? Aí é conversado com os pais. Para buscar ajuda. Isso. Quando essa criança está lá na oficina, geralmente um dos pais ou os dois estão também, eles que levam. Então, a pessoa que percebe
que há um comprometimento ali, que precisa de uma ajuda especializada, conversa com os pais em separado e solicita que encaminhem para o CRAS, né, para os serviços assistenciais, sociais aqui do município. Tá. Dentro da coordenadoria, que nós atendemos lá, mulher em situação de violência, dentro da coordenadoria nós temos um projeto que se chama Filhos da Violência, que são as crianças que vivenciam situações de violência. Vou te propor, né, aqui agora, que você poderia encaminhar essas crianças para a coordenadoria. Quando você verificar que eles têm demanda e que eles precisam de atendimento específico, especializado, você pode encaminhar para a gente, que nós fazemos esse atendimento. Porque eu já tenho dentro da coordenadoria técnicos específicos, né, que trabalham os traumas de separação e violência, relacionamentos abusivos. Eu acho que a gente poderia fazer uma parceria aí, eu acho. Com certeza, super bem-vinda. Vamos encaminhar sim. É porque que a gente estava conversando, né? É uma demanda muito grande de violência e vulnerabilidade, poucas mãos, né, para ajudar as pessoas e socorrer, né? Quem faz acaba ficando muito cansado, exausto, né? Então acho que a gente tem que se unir mesmo. O que a gente percebe é que as pessoas precisam de ajuda e muitas vezes não sabem onde buscar. Verdade. Né? Tem instrumentos, mas muitas vezes não são divulgados. Então é bacana essa sua ideia. Vamos fazer sim a parceria, com certeza. Eu não tenho tempo para participar das oficinas, mas acho que a gente pode ajudar de alguma forma. Porque é necessário, né? Sim. Que as pessoas precisam entender que esses relacionamentos abusivos e toda essa agressividade que essas crianças vivenciam, eles vão externar isso em algum momento, né? Essa briga dos pais, esse não se entender deles, em algum momento eles vão perceber isso, né? E aí vai vir ideação suicida, né? Mutilação, né? Pequenos furtos. Então acho que a gente precisa unir forças, assim, como a gente estava conversando. É muita violência, muita. É uma coisa assim, impressionante. Todos os dias aumentam os meus casos na coordenadoria, aumentaram. Eu atendia 35 mulheres vítimas de violência por mês. Eu fechei esse mês atendendo 50. De onde que aparece tanto? E aí tem os atendimentos da promotoria, né? Tem os atendimentos da delegacia, que não são contabilizados. E tem os atendimentos do CREAS, dos CRAS, da rede básica de saúde. É muita violência num município pequeno como Taboão. Eu imagino que Embu também deva passar pela mesma situação, né? E acho que a gente tem que unir. Acho que é importante o seu papel dentro do judiciário, essa sua visão e essa sua sensibilidade, né? Eu conheci o projeto através das oficineiras, né? Eu não sei como é que chama as meninas. Voluntárias. As voluntárias, né? Ai, vai lá, vai conhecer, você vai adorar. Então, muito antes de eu te conhecer, eu já conhecia o trabalho e já me interessava, porque eu acho muito importante isso, muito. Como a gente conversou, o ciclo de violência, ele se repete. A gente tende a reproduzir o que nos é familiar. Sempre. Inclusive o que é ruim. Então essas crianças, elas reproduzem o que elas vivenciam dentro de casa e a criança percebe. A criança e o adolescente percebe claramente o conflito entre os pais. Muitas vezes ela se culpa, ela puxa para si uma responsabilidade que não é dela e muitas vezes ela é usada também para atingir o outro. Num momento de dor, quem já passou por uma separação sabe isso. É extremamente dolorido, é um luto imenso. Então, muitas vezes você quer atingir o seu ex-parceiro. De alguma forma. De alguma forma. E você acaba arrastando os seus filhos para o meio do conflito. Às vezes não é por maldade, é por falta de conhecimento do que aquilo está fazendo para eles. Ou visão, né, naquele momento, né? A pessoa fica tão cega em querer agredir o outro e tocar ele de alguma forma, para que o outro veja, né? Ah, eu tô aqui, né? Que eles acabam usando as crianças nesse momento. Exato. Ou os animais, né? Também. Eu não sei se você já pegou caso de visão de animais, é terrível, né? Sim, sim. Terrível. Então a gente tem que romper esse ciclo, sim. Essas crianças, esses adolescentes têm que ser ouvidos e foi por isso que a gente trouxe as oficinas de filhos também, porque é muito importante. Porque o casal, ele não sabe lidar com a sua própria dor. Ele não sabe sequer identificar que está sofrendo. Que dirá ouvir o filho? Que dirá perguntar para o filho como ele está se sentindo com aquela separação? Acho que ninguém pergunta, né? Não.
Acho que é muito bom. Acho que é uma pergunta que não é usual, não. E que dirá explicar para o filho que agora ele tem 2 casas, que ele vai continuar tendo a mamãe, o papai, o vovô, a vovó, o titio, a titia. Quer dizer, a família continua existindo, o que não existe mais é a conjugalidade, a relação conjugal. Então a criança sente medo, sente culpa, sofre junto, tem a questão financeira. Existe uma queda de padrão de vida quando você rompe um relacionamento. Antes eram 2 sustentando uma casa, hoje são 2 casas. Então existe uma queda que é real e efetiva. Então existe uma série de fatores que tem que ser abordados. Então as oficinas abordam tudo isso, tanto com os pais, sentimentos, como eles se sentem com aquela situação, e mostra para eles, olha, sabia que além de você, tem mais uma pessoa sofrendo? Aí eles, quem? Os seus filhos. É mesmo. Eles não se dão conta de que as crianças também estão passando por aquela situação, junto com eles. Isso que é ruim, né? É. Então, por isso que a gente fala que é um trabalho educativo, para ampliar os horizontes, ampliar a visão. Além de outras ferramentas que são abordadas também. Por exemplo, a gente fala bastante de comunicação não violenta. O casal não consegue conversar sem se atacar. Então, como romper esse ciclo? Me colocando no lugar do outro, ouvindo o que o outro tem a dizer, sabendo expressar o que eu quero, o que exatamente eu quero. Porque pouco se fala, né? Exato. Desse diálogo não violento, né? Isso. Pouco falado. Pouco falado. A gente precisa falar mais. A gente é treinado para atacar, para se fazer impor. Mas não, é possível outra forma de atuar, de agir. Eu vejo que esse enfrentamento, ele é até no nosso dia a dia mesmo, né? E nas pequenas coisas, às vezes você tem que se impor mais, porque a outra pessoa não consegue entender e você tem que, né, falar, não, é assim, vai ser assim. Aí a outra recua, fala, às vezes ela nem concorda, né? Ela só recua para não ter o enfrentamento. Você falou da efetividade, né? Como é que os pais veem isso no final do projeto ou do dia? É um dia só, né? É um dia. 4 horas dentro de um dia só. Isso. Como que eles veem isso? Então, a oficina dura 4 horas, como a doutora falou. Nós pedimos uma avaliação ao começo e ao final. Eu posso dizer para a senhora que acredito que mais de 95% das avaliações são extremamente positivas. Os casais aprendem muito, refletem e levam para suas vidas aquilo que eles ouvem lá. Quando chega o que nos é passado, né? Na prática, como repercute? Quando eles chegam na conciliação, o casal que passou pela oficina tem uma postura já mais aberta ao diálogo, ao entendimento. Não significa que o conflito não existe. Ele existe, mas a gente vai tentar junto achar um meio termo. Do que aquele que não passou, que já chega, às vezes, com mais reticente. Se o casal consegue encontrar a sua própria solução para os seus problemas, sem que um terceiro, sem que o juiz venha impor, ele tende a observar muito mais e a cumprir muito mais aquilo que foi acordado. Perfeito. Então, esses acordos, depois na audiência ou ao longo do processo, eles tendem a ser muito mais cumpridos do que aqueles que não passaram, que fazem muitas vezes o acordo só para encerrar o processo. Se estende, né? Se estende demais. Isso. Então isso acalma, isso pacifica também. Uma vez que você resolve um problema, você pode olhar para o seguinte e para o seguinte. Isso vai pacificando as pessoas, vai acalmando. E isso traz efetividade para as decisões, para os acordos. Tem casais, como eu disse antes para a doutora, que desistem do processo.
porque eles falam assim, não, a gente já conseguiu se resolver. Olha que maravilha. E não precisa, né, ir para o judiciário, né? Quantos dias eu vou ver meu filho? Quantos dias eu vou ver minha filha? Posso viajar? Eu acho, é meio irracional isso, mas é necessário. Porque tem pais que não conseguem realmente estabelecer dias, horários, não conseguem entender que o outro precisa de uma exceção naquele dia. Tem mães que não deixam, tem pais que não deixam pegar em outros dias que não sejam os autorizados pelo juiz, né? Eu acho que isso é muito ruim para a criança, né? Porque às vezes tem uma festa que a criança está planejando ir com a mãe e o pai não deixa. Ou quer sair com o pai num passeio diferente, a mãe não deixa. Eu acho que isso prejudica muito o desenvolvimento da criança emocional. Então, às vezes falta um pouco de bom senso. Mesmo, seja nos acordos a que eles chegam, seja lá perante o juiz, a gente sempre pondera que não é possível prever todas as situações da vida. Então, que há situações ao longo do crescimento dessa criança e desse adolescente que eles vão ter que ter jogo de cintura e flexibilidade. Né? Porque, às vezes, o diálogo é tão difícil que eles querem que a gente preveja todas as situações possíveis. Não dá. Né? A vida é muito mais rica do que o processo. Então, precisa ter bom senso. E por isso o diálogo, por isso a importância do diálogo. Muito tempo perdido também, né? É um tempo que você não recupera mais, né? É um tempo que não se recupera, as relações são prejudicadas. Né? Um pai que é afastado de um filho ou da mãe, né? O filho em relação à mãe, esse tempo não volta mais. E rompe vínculos, né? Rompe. Depois Vínculos é muito difícil afetivos, de né? reconstruir. Eu tenho duas perguntas para te fazer. Uma é com relação às crianças. As crianças também são entrevistadas para dar a opinião dela como é que foi aquele dia ou não? Não tem um relatório específico para as crianças, mas o feedback que elas nos dão é por meio dos trabalhos que elas fazem, porque elas fazem trabalho com colagem, com pintura, com figuras. Então elas falam assim, que elas estão muito felizes de ir lá, que elas querem voltar, perguntam quando que é a próxima, e a gente fala, não tem próxima, é só uma vez. Ah, mas que pena, eu queria tanto voltar. Até porque elas deixaram de fazer isso entre em família, né? Isso. Esse momento de desconstruir ali, brincar ali, eles perderam esse momento, né? Sim, sim. E aí a gente vê, quando os pais vão buscar as crianças no final da oficina, a mudança já é presente ali na hora. Às vezes o casal chega lá no meio de um conflito muito intenso. Chega um, depois de 2 horas chega o outro, É, para não se encontrar. às vezes tem medida protetiva, já aconteceu também. Às vezes um pai que não está deixando o filho ver a mãe, ou a mãe não está deixando o filho ver o pai. A gente tem situações de mães, por exemplo, que estavam há 4 meses sem ver os filhos. Meu Deus. E aí na oficina elas viram. Desumano. Em razão do conflito, em razão do ataque que existe entre o casal. E ao final, ao passar pela oficina, muitas vezes aquele parente, aquele cônjuge, às vezes não é o cônjuge, às vezes é uma avó, uma tia que está exercendo a guarda da criança, já refletiu que aquilo não é melhor para a criança. Jamais. Então já permite que veja ali, já permite que dê um abraço. Então a mudança é objetiva. É muito louco isso, né? A palavra é essa, né? Romper assim, esses vínculos afetivos das crianças é muito prejudicial. Eu vejo isso porque eu tenho o retorno disso dentro da coordenadoria, né? Tenho muitas adolescentes se mutilando, muita, uma quantidade imensa. Ideação suicida, muitas, com tentativa também, várias. Porque é o que você falou, a culpa da separação vem nas costas deles, né? Eu sou culpada. Se eu tivesse lavado a louça, teve uma menina que falou pra mim, se eu tivesse lavado a louça, meus pais não teriam brigado. E aí até você explicar que essa culpa não é dela, demora muito tempo, né? Mas eu queria te perguntar das voluntárias. Como é que você capacita essas voluntárias? Elas vêm de forma espontânea, você convoca? Como é que você acha essas raridades aí? São de fato raridades, mas graças a Deus são muitas. Nós começamos com uma pessoa que fez a capacitação, que foi ministrada pela doutora Vanessa, que é a juíza que criou, e que é a doutora Berenice Lancaster.
maravilhosa, doutora Berenice. Exato. Então, ela tem a capacitação formal para ministrar a oficina, trouxe uma equipe de voluntárias. Então, entre as voluntárias nós temos advogadas, nós temos conciliadoras, mediadoras, temos assistentes sociais, psicólogas, enfim, a equipe, graças a Deus, está crescendo. Pedagogas. Eu imaginei que fossem só advogadas. Não, a equipe já cresceu. Tem muitas advogadas aqui da comarca, mas vem gente de toda a cidade, vem gente da capital. E agora a gente vai fazer um novo curso, vai ter um novo curso de capacitação para essas voluntárias, para, né, enfim, se tornarem ainda melhores, né? Mas o trabalho é levado muito a sério. Muito lindo, muito rico, né? Importante. Doutora, nosso horário está acabando. Gostaria que você fizesse suas considerações, falasse alguma coisa que não falou, para a gente finalizar aqui. Tá. Então, doutora, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Dizer que o judiciário tem que estar aberto para a sociedade. Eu também acho. Né? A função do juiz não é só ficar dentro de um gabinete decidindo processos, porque por trás de cada processo tem vidas, tem pessoas, principalmente nas varas de família. Então, um projeto como esse, ou vários outros que existem por aí, tem que se expandir. Exatamente, a gente tem que abraçar, porque a função do juiz, do judiciário, é promover uma cultura de paz. Eu concordo. Não, e esse seu projeto está sendo copiado, porque eu fui dar uma palestra em Osasco e o juiz de Osasco me procurou, perguntando se eu participava. Eu falei, não participo, mas eu conheço a juíza que faz, inclusive passei seu telefone e eles vão implantar lá, né? Vão implantar. Então eu acho muito bacana quando as atitudes são para o bem, elas têm que ser multiplicadas, né? Eu acho muito importante isso. E eu busco sempre essa aproximação entre o judiciário, entre as promotoras, porque a gente tem que extirpar, né, essa visão que as pessoas têm, né, do magistrado, que ele está lá, que ele não se aproxima, né? A gente tem que estreitar esses laços, porque é bom para o judiciário, é bom para os advogados, é bom para a coletividade, tudo que é bom para a coletividade tem que ser insistentemente conversado, né, abrir esse diálogo para a gente ter melhores pessoas aí, né? Eu agradeço muito a sua presença, adorei. Ó, riquíssima, passou que a gente nem viu, mas a gente tem que encerrar. Tem um recadinho da Neiva, né? Um recadinho muito importante e a gente volta já. Oi, Sueli! Chegando agora no programa aqui no Alto do Salto, nossa nova parceira La Torre Calçados. Com esses calçados maravilhosos e escarpãs que são tendências agora, animal print, tem muita coisa de tendência também lá na La Torre. A La Torre tem todo tipo de calçados e hoje nós viemos mostrar para vocês essa coleção de escarpãs que acabou de chegar da marca La Torre. Eles também trabalham com várias outras marcas. E você pode conhecer em 3 endereços que estão passando aqui no vídeo para vocês, tá bom? Agora, a super novidade é que quem assistiu aqui no programa No Alto do Salto, da nossa querida Sueli Amoedo, aqui pela TV das Artes, tem 10% de desconto. Você chega na loja, menciona que viu aqui conosco e 10% de desconto imediatamente, tá bom? Então, entre em contato também com a nossa produção, com a loja, as redes sociais da La Torre Calçados, fala com a Liliane, com o Adalto, que estão à frente dessa loja maravilhosa, que já é tradicional aqui na região. Vendas online também, tá bom? Entre em contato conosco, nós esperamos por vocês. La Torre Calçados. Estamos encerrando mais um no Alto do Salto. Uma semana bem triste, com muitas mortes, né? Com índices de violência contra a mulher saindo ainda altos, né? E a gente precisa trabalhar muito nessa questão ainda, doutora. Ainda tem muita mulher para salvar aí, né? Mas a gente continua na luta, com vários projetos, com vários programas, e que a gente precisa que mais mulheres venham trabalhar com a gente, né? Mais juízas, mais promotoras, mais advogadas. O enfrentamento da questão da violência, eu acho que é muito mais nosso do que da população, porque a gente detém o conhecimento e as formas, né? E a gente tem que multiplicar isso, tá? Agradeço imensamente a Rose Rocha,
minha cabeleireira amada, querida. Um beijo, Rose. E o Espaço Terapêutico Viva Bem, da Ionice Lourenço, outra querida, uma amiga muito bacana. E até uma próxima.